Bom, senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live com o Dr. Newton De Luca, desembargador federal, mestre, doutor e professor pela USP, que está aqui com a gente a convite do nosso presidente de Ibrachina, Dr. Thomas Law. E vamos dar início pontualmente às 19h01 à nossa live de hoje, cujo tema é Impacto da Lei da Pandemia nos Contratos, a Lei 14.010 de 2020. Então, feita a abertura, passo a palavra ao nosso presidente para fazer a abertura oficial também, e em seguida já abrimos espaço para as nossas conversas. Quem tiver alguma dúvida, é só colocar no nosso chat, que no final nós lemos aqui e podemos prosseguir conversando sobre o tema. Obrigado a todos e, Thomas, palavra com você. Obrigado, Felipe. O Felipe é o nosso diretor de comunicação, tem feito um belíssimo trabalho, deixa eu cumprimentar o Felipe. Bom, e agradecer o convite aí, aceito pelo nosso amigo Dr. Newton De Luca, um professor, meu professor da USP e também nosso colega aí, tanto dessa área da advocacia, da magistratura, na docência, e também dizer que é uma alegria estar com o professor Newton, porque ele fez a preparação, o prefácio do meu livro sobre arbitragem e também aquela parte do reconhecimento de laudos arbitrais, professor Newton. Então, foi uma grande alegria ter você lá fazendo a apresentação do meu livro, é uma grande honra tê-lo como um apresentador do meu livro, e dizer que é uma grande alegria agora estar podendo fazer essa live com Vossa Excelência. E a primeira pergunta, doutor Newton, que eu acho que os telespectadores da live têm em mente, é como é que fica essa questão dessa pandemia, né? Tem uma lei aí, 14.010, que é a lei da pandemia, mas assim, antes da gente analisar o contexto da lei, como é que o senhor faz o momento em que a gente vive essa pandemia? Como é que você enxerga todo esse cenário difícil que nós passamos hoje e durante esse período de quarentena, professor Newton? Bem, boa noite, meu caríssimo presidente do Ibrachina, Thomas Law. Cumprimento também o Felipe, né, que fazia tempo que eu não o via, diretor também da entidade. E, claro, como não poderia deixar de ser, meu caro Thomas, eu cumprimento todos os nossos espectadores, né, que eu sei que estão presenciando, estão nos honrando, né, com a sua atenção. Então, saúdo a todos e agora escusava dizer que para mim é uma alegria sempre estar participando dos eventos, das iniciativas do nosso Ibrachina. Para mim é muito gratificante participar de tudo aquilo que significa uma difusão cultural, uma aproximação necessária entre os nossos países, né? Brasil de um lado e China de outro. Olha, como eu vejo a situação, meu caro Thomas, não podia aqui fechar os olhos diante da realidade, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que estamos passando por um período verdadeiramente trágico. Não esperávamos por isso, aliás, ninguém esperava, não é? Foi algo absolutamente inusitado e é óbvio que legislador de um lado, poder legislativo de outro, o próprio poder executivo por medidas provisórias, todo o Estado tem de estar empenhado em tentar minorar os terríveis malefícios, não é, que estão sendo causados por essa crise que não é só uma crise sanitária. Não é? Se fosse só sanitária, ainda podíamos dizer, a hora que sair a vacina está tudo resolvido, né? Ou na hora que sair um remédio poderoso que efetivamente cure, também está.
mas não é uma crise só sanitária. Acaba sendo social, financeira, econômica e até mesmo política. Sim. Não é? Então, eu acho que o quadro é confrangedor, é muito difícil. E, meu caro Thomas, eu pensei que houvesse, pelo menos no reconhecimento dessa realidade difícil, eu pensei que houvesse unanimidade. Mas, por incrível que possa parecer, eu ouvi ontem não, faz algum tempo, acho que foi na semana passada, por esses dias, né? Alguém muito famoso que afirmou o seguinte, e aí eu faço questão de pôr 2 pontos entre aspas, né? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Ora, acho que a afirmação é trágica, não é? O momento que nós estamos vivendo é de extrema gravidade. Sim. Alguém ainda dizer que esse coronavírus é bem-vindo, a meu ver, é desafiar o bom senso. Sim. Não é? Sim. É desafiar, porque o momento é realmente difícil e nós temos que, o quanto antes, independentemente, claro, de todas as medidas que o Estado deve tomar para enfrentar a crise sanitária, mas se a discussão fosse essa, né, Thomas, eu nem teria sido convidado, gentilmente convidado por você, para estar aqui para fazer a live, porque eu não sou médico e enquanto crise sanitária, os que têm autoridade para falar são os médicos, os infectologistas, os epidemiologistas e assim por diante. O problema é que não é só sanitária, não é? A crise é também, eu vejo que entrou aí na live o nosso estimado amigo Dr. Joaquim Cerqueira César, e que está também aqui agora aparecendo na tela toda do meu celular. E aí, doutor Joaquim? Ótimo, excelente. Seja o mediador, doutor Joaquim, você pode ser o mediador aqui da live, hein? Olha, eu acho que o professor Newton De Luca, a gente não precisa de mediação, porque ele conhece tanto o assunto que ele vai esgotar esse assunto para nós aí e não vamos ter problema nenhum. Então, acho que a mediação é dispensável, viu, Thomas? Eu vou assistir vocês aí. Não, Joaquim, eu não concordo, não, porque a mediação, você sabe que, já que estamos falando do momento atual, nunca a mediação, a conciliação foram tão recomendáveis como agora, né? Já está se falando até, eu não gosto muito desse verbo, acho que é um neologismo que serve mais aí para a área da saúde, mas não para a área do direito. Mas fala-se muito em colapsar, né? Colapsar o atendimento médico, etc. E fala-se em colapsar o Poder Judiciário, né? Fala-se em apagão do Poder Judiciário. Isto poderá ocorrer? Sim. A minha resposta é positiva. Não podemos calcular que tipo de consequência haverá se nós não tivermos uma alternativa de resolução dos conflitos. Sim. E é claro que aí entra em causa mediação, conciliação, haverá uma sobrecarga absurda no Poder Judiciário, né? Quantas pessoas já não ingressaram
E eu não estou falando ainda da situação de empresas, né? Não estou falando de falência, não estou falando... Recuperação judicial, né, professor Newton? De recuperação judicial, que, aliás, nós vamos, claro, ter que mexer nisso e tentar fortalecer a recuperação extrajudicial, porque, senão, vai haver uma sobrecarga intolerável do Poder Judiciário. Eu estou falando, de início, algo que tem a ver com a lei 14.010. Né? E, professor, você acha que foi necessária a edição dessa lei, a lei da pandemia? Você acha que foi necessária? Thomas, eu não tenho dúvida de que ela foi absolutamente necessária. Ela foi necessária porque era preciso... veja, não que fosse preciso mudar alguma coisa. Aliás, o esclarecimento mais importante que eu acho que eu tenho a dar em relação a essa lei é que ela não muda propriamente nada. Ela não muda artigos do Código Civil. O que ela faz, e isso está claríssimo no artigo 2º, né? A suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. O legislador deixa muito claro aqui, Thomas e Joaquim, que não se trata de fazer uma reforma estrutural, seja no Código Civil, seja em alguma outra lei, como por exemplo, o artigo 8º vai mexer no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, mas com tempo limitado. Isto é que precisa ser entendido. Não houve revogação de normas. Não é? A ideia foi apenas criar soluções emergenciais para este período de pandemia grave que nós estamos vivendo. Não há revogação de lei. Eu acho que tem até um artigo, né, professor Newton, que tem um artigo do uso capião, que ele fica suspenso, né? É verdade. São vários. Olha, eu diria, Thomas, que os vários sub-ramos do direito civil, tanto a parte geral, a questão da prescrição, a questão da decadência, você falou em uso capião, também é o artigo 10º, depois dos condomínios edilícios, os artigos 12 e 13, já que o 11 foi vetado. E veja, Thomas, é uma matéria extremamente polêmica. Tanto que é polêmica que artigos que seriam, vamos dizer, de consequência grande, os artigos 6º e 7º, né? Esses artigos foram vetados pela Presidência da República. A Presidência da República vetou o artigo 4º e eu confesso que não entendi o alcance desse veto. Está dito nas razões do veto que é porque contrariaria o interesse público, porque essa matéria estaria em desacordo com a recente edição da medida provisória 931. Tá. Bom, isto, Thomas, eu tenho certeza de que será objeto de uma grande discussão doutrinária, porque, salvo o melhor juízo, o que eu li na medida provisória 931 é igual ao que estava no artigo 4º. Então, esse veto específico... Bom, o que eu queria mencionar, então, agora,
não mais em relação ao veto do artigo 4º, porque não vamos estabelecer uma discussão sobre isso. Foi vetado, bom, muito bem, autorização de Assembleia Geral por via remota, isso está resolvido de qualquer maneira pela medida provisória, então não vamos perder tempo com isso. Tá. Agora, realmente, o artigo 7º, que já estava sendo objeto de intensa controvérsia, dizia: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos tais do Código Civil, né? Esse tais é o 317, o 478, o 479 e o 480, né? O que não se considera fato imprevisível? Aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Tá. Bom, aí, meu caro Thomas, o presidente da República vetou esse artigo. E eu acho que fez bem em vetar, porque nós temos a regra geral do artigo 317 do Código Civil, que vamos dizer, estabelece aquele famoso princípio, né, do pacta sunt servanda. Agora, por outro lado, esse artigo 317 diz também o seguinte, né, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Tá. É claro que esse artigo está motivando muita gente a ingressar no judiciário. Certo. O judiciário já está recebendo uma carga muito grande com a alegação de que está ocorrendo a chamada onerosidade excessiva. Uhum. A onerosidade excessiva, como você sabe muito bem, é um negócio muito antigo. Já havia previsões até no Código de Hammurabi, depois no direito romano também houve já um pouco a previsão disso, mas efetivamente foi a partir da Primeira Grande Guerra Mundial que se desenvolveu essa teoria. Agora, essa teoria é adotada pelo direito brasileiro? Sim. Está no artigo 317. Certo. Seria muito problemático dizer não pode ser invocado o artigo 317. Né? Agora, por outro lado, o artigo 317 pode ser invocado e até deve, em muitos casos, mas esta ideia é que eu gostaria de deixar muito clara. Cada contrato, cada situação deverá ser objeto de um exame específico, não é? Para ver se efetivamente essa desproporção manifesta de que fala o artigo 317 efetivamente ocorreu. Porque há situações que a jurisprudência vem consagrando. Olha, fatores climáticos não podem servir para justificar o inadimplemento contratual. Né? É polêmico até hoje, Thomas, se a questão da variação cambial, se a questão de abrupta desvalorização da moeda é ou não caso que enseja aplicação da onerosidade excessiva. Há que se analisar cada contrato. Não é? Às vezes, pode ter havido a defesa dessa variação por intermédio de um contrato de hedge. Né? Todas as vezes que houver um hedge, esse risco desaparece. Então, eu acho que o presidente fez muito bem de vetar
tanto o artigo 7º, quanto o artigo 6º quanto o artigo 7º. O artigo 8º permanece em vigor e eu acho que, sem dúvida, esse artigo é absolutamente necessário. Por quê? O que ele diz? Ele diz que até 30 de outubro, né, e veja, mais uma demonstração do caráter transitório desta lei 14.010. Né? Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, o delivery, né, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Olha, eu acho que esse artigo é muito bem-vindo. E eu estou à vontade para falar, porque acho que você sabe da minha posição. Eu sempre fui um ardente defensor da aplicação do artigo 49 aos contratos celebrados pela internet. Né? Sim. Houve uma discussão doutrinária e no começo até jurisprudencial, se o artigo 49 era aplicável aos contratos celebrados via internet. E por que havia essa controvérsia, Thomas? Porque, por exemplo, um grande amigo nosso, o eminente professor Fábio Ulloa Coelho, ele chegou a defender a seguinte tese: o artigo 49 fala em direito de arrependimento no prazo de 7 dias quando a venda for efetuada fora do estabelecimento comercial do fornecedor. E ele dizia, porque depois de alguns anos ele mudou a posição dele, né? Ele dizia: quando o internauta vai num estabelecimento e compra alguma coisa, se você compra uma gravata pela internet, ou a Ana compra um vestido pela internet, segundo o professor Fábio Ulloa sustentava, eram vocês que estavam indo no estabelecimento. E, portanto, não seria venda fora. E, portanto, não se aplicaria o artigo 49. Eu combati ardorosamente esse ponto de vista, né? Dizendo, olha, não, porque o artigo 49 fala em 7 dias da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Mas, professor, e agora que com essa pandemia? Com essa pandemia que, na verdade, você não pode nem ir para... Você pode até ir para a loja, mas você não pode testar a roupa. Você não pode ir para o provador. Como é que a pessoa faz, então? Ela compra, vai e leva para casa e vai ser esse prazo? Não, mas aí, veja bem, a exceção, Thomas, foi só para medicamentos e para produtos perecíveis. Tá. Ou seja, a gravata que você comprou, você recebeu na sua casa, se ela não corresponde às expectativas que você tinha dela, você imaginava que ela era de seda e, de repente, ela é de algodão, por exemplo. Não se trata de vício de produto, não tem nada a ver com vício, até porque vício seria outro prazo. Mas ela não correspondeu às suas expectativas, nisso não há mais dúvida. O próprio professor Fábio, que era contrário à aplicação do 49 no início, ele reconhece, agora já faz alguns anos, ele reconhece que qual é o argumento que eu usei? Você não teve acesso físico ao produto, você não pegou, não segurou a gravata na mão. Nós ainda, homens, não fazemos muita questão, mas as mulheres, por exemplo, são muito mais cuidadosas com essa questão da compra, ô Thomas. Eu tive uma aluna na pós-graduação da USP que um dia até me falou, mas professor, mesmo quando eu entro numa loja e compro uma bolsa, quando eu chego na minha casa, eu vou ver e a cor da bolsa não está combinando com a cor do sapato ou com a cor do cinto. E
e eu fico com vontade de devolver. Eu falei, pois é, veja, se mesmo na compra física, em que você teve acesso ao bem, acontece às vezes de você chegar na sua casa, comparar com outro produto, você chega a se arrepender. Imagine, então, pela via da internet, Sim. como seria mais difícil, não é? Então, mas quanto a isso, Thomas, é preciso ficar bem claro. Hoje é tranquilo na doutrina, na jurisprudência, só não é tranquilo em termos de lei, porque só existe um decreto que regulou o direito de arrependimento, e decreto sempre é passível daquela discussão, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O projeto que tramita já há mais de 5 anos no Parlamento Nacional prevê expressamente o exercício do direito de arrependimento, mas isso está parado já há um bom número de anos na Câmara dos Deputados, ainda que tarjado como prioritário, né? Eu digo isso com uma certa tristeza. Eu compreendo que o iter parlamentar seja demorado. Eu compreendo que o preço da democracia é se discutir muito no parlamento, Sim. tanto na Câmara quanto no Senado. Mas também me parece desarrazoado que, com mais de 5 anos, ainda não saiu o projeto de lei que regula o comércio eletrônico aqui no Brasil, né? Bom, professor, e qual é a sua previsão de aprovação do Senado do projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados sobre medidas emergenciais de socorro às empresas, né? Porque a gente está vivenciando aí uma quebra das empresas nessa pandemia. A gente tem um exemplo de grandes empresas, restaurantes, que investiram muito. Tem restaurantes em vários lugares do Brasil e eles mandaram empregados embora, fecharam as portas. Qual que é a sua previsão desta lei para ajudar aí os empresários nesse momento? Nossa, a sua pergunta é oportuníssima, Thomas. É oportuníssima. Olha, só sobre ela eu gostaria de falar umas 2 horas. É uma pena que a gente não tenha esse tempo todo, né? Mas vou tentar dizer a você. Esse projeto de lei, que é o 1397, já tinha que ter se transformado em lei. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma lei que vai chegar tardiamente, porque ela também, Thomas, ela não tem caráter estrutural de mudar a Lei 11.101. Ela é totalmente emergencial. Se eu tivesse que resumir em 2 palavras, para que serve esse projeto de lei 1397? Serve para nos tirar desta situação dramática que nós estamos vivendo. Serve para evitar que haja uma enxurrada de pedidos de falência. Sumiu a sua... Thomas, não estou vendo mais você. Estou aqui, professor. Será que eu caí? Estou aqui. Professor, pode prosseguir. Pode prosseguir, que está todo mundo aparecendo, está tranquilo. Tá bom. Que eu pensei que tivesse caído, porque eu não vi mais o Thomas. Estou aqui, professor. Tá bom. Tá bom. Tá. Agora fiquei mais tranquilo, né? Então, o que eu estava dizendo, Thomas, é que isto terá de ser aprovado o mais rápido possível no Senado. E o que me aflige é o seguinte, vou lhe explicar o que me aflige. Isto foi muito discutido na Câmara, mas muito mesmo. Teve o deputado Hugo Leal, que trabalhou intensamente, depois teve o substituto do Ivanildo, do deputado Ivanildo, mas demorou muito. E como algumas normas
devem ter vigência só até outubro, essa lei está ficando serôdia, está ficando fora do tempo. O Senado teria que aprovar imediatamente essa lei. Sim. Agora, qual é a dificuldade que poderá haver? E isto eu não saberei responder a você. O que pode acontecer no Senado, só Deus sabe, né? Como existe alguma crítica em relação a alguns institutos que foram criados e em caráter emergencial mesmo, por exemplo, só para você ter uma ideia, Thomas, nós sabemos que a lei de falência e de recuperação, ela só se aplica ao empresário, à sociedade empresária e ao empresário. Então, um colégio não pode, uma escola não pode, um hospital não pode. Mas a situação emergencial que estamos vivendo é tão grave que, por exemplo, a Fundação Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, com mais de 100 anos de tradição, ingressou com um pedido de recuperação judicial. Nossa, professor. Alguns logo disseram, não, mas como? Como pode uma associação civil ingressar se a lei se destina apenas a empresários e a sociedade empresárias? Bom, eu vou lhe responder. Muito corajosamente, a meu ver, a juíza de primeira instância deferiu o pedido de recuperação judicial para a Cândido Mendes. Eu sei que foi interposto agravo de instrumento, houve esse recurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, por enquanto, pelo menos, manteve a decisão da juíza. Por que eu dei esse exemplo, Thomas? Porque uma das coisas que esse projeto faz é dizer que os destinatários dos institutos jurídicos, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, etc., esses institutos se aplicam ao agente econômico. Sim. Substituiu-se o conceito restrito de empresário e de sociedade empresária e ampliou-se para agente econômico. Agora, veja, se você me perguntar, mas essa modificação, você acha que deveria ser para sempre ou só para agora? Bom, aí é uma pergunta difícil, né? Eu tentaria dizer, eu acho que seria justo que fizesse para sempre. Sim. Para sempre. Agora, eu sei, terá gente que vai dizer, bom, só que no momento em que se alarga o conceito de empresário e de sociedade empresária para agente econômico, talvez 25 milhões de entes precisem usar esse instituto. E aí, o judiciário, que a gente tanto quer defender de não receber mais processos, né? Como é que ele vai ficar se ele recebe mais 25 milhões? Ele que já tem quase 100 milhões. Né? Então, a gente... Não são fáceis as soluções para um período como esse, né, Thomas? Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, eu espero que o Senado deixe de lado o perfeccionismo da lei, deixe de discutir alguns aspectos polêmicos, porque toda lei de falência, mesmo que apenas emergencial, ela é polêmica. Sim, nós levamos o nosso decreto 7661, que regulava a falência concordata, a concordata preventiva e a suspensiva, ele era de 1945, né? E foi uma lei feita por juristas de nomeada. No entanto, essa lei ficou velha logo, até porque ela veio depois do segundo grande conflito mundial, que ocasionou uma mudança brutal
na economia mundial. Então, quando chegou na década de 60, a doutrina brasileira já reclamava, escuta, nós precisamos de uma nova lei. E mesmo assim, Thomas, embora houvesse unanimidade na doutrina brasileira de que era necessária a alteração da nossa lei, era necessário substituir o Instituto da Concordata por um instituto mais ágil, que foi o da recuperação judicial e extrajudicial. Mesmo assim, quando que nós conseguimos mudar a lei? Só em 2005. Sim. Só em 2005, em 2005 que nós tivemos o advento da lei 11.101, que é preciso reconhecer, foi uma lei que deu certo. Professor, e aquela vez que estávamos em Brasília, na audiência pública do novo Código Comercial, que também está demorando, né? O Código Comercial ficou... não avançou ainda, né? Ele está parado, o novo Código Comercial, inclusive que você fez uma grande... na audiência pública, você externou todos os seus pensamentos a respeito do Código Comercial. Sim, eu acho que também nós tínhamos que avançar nisso, né? O Código Comercial nosso é de 1850, então, e é um código principiológico, ele estabelece uma série de princípios que, a meu ver, são salutares para a economia nacional, para a empresa nacional, mas isso também ficou para as calendas, né? Porque agora o Congresso Nacional, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, estão tão assoberbados com coisas mais urgentes, não é? Que, evidentemente, eles precisam se dedicar agora a essas coisas. Professor, em relação a esta lei, desse que você comentou agora, que já está no Senado, esse projeto de lei, se ele for aprovado, como é que você enxerga aí, como é que ele afetaria as empresas, o que poderia trazer de novidade para as empresas e o que ajudaria a viabilizar, amenizar o impacto da pandemia na economia? Thomas, eu acho, veja, é claro que é polêmico, né? Eu volto a dizer, há alguns adversários que acham que o Instituto da Negociação Preventiva não vai funcionar direito. O que basicamente, tornando-se lei, né? O que esse projeto faz? Ele dá um respiro inicial de 30 dias. O que faz? Olha, por 30 dias há uma suspensão legal de decretação de falência, de penhora, de medidas de constrição judicial. Então, é criado vamos chamar assim, um período de respiro para todas as empresas, né? Por 30 dias ficam bloqueadas todas as medidas judiciais de constrição de bens, etc. Após os 30 dias, preenchida determinada condição, que é o requerente mostrar que perdeu 30% do seu faturamento, né? Ele faz esta prova e ele pode, então, utilizar o período de negociação preventiva. Em princípio, Thomas, eu acho... Veja, eu vou expor o que é isto e qual é o argumento contrário, né, a ele. Eu acho que existe uma unanimidade na doutrina brasileira no sentido de que a gente precisa estimular os institutos da mediação, da conciliação e da negociação. Né? É importante, exatamente para não sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário, que se tente a via do acordo. Nunca aquela frase, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Que é um rifão popular aí utilizado na vida forense, nunca esse rifão foi tão atual como agora.
é importantíssimo que credor e devedor tentem, antes de qualquer medida judicial, conversar, né, professor? Conversar, minimamente conversar, sabe? Porque se todo mundo correr para o judiciário vai ter um apagão mesmo. Sim, e você vê que as próprias decisões que estão ocorrendo, você pega alguma coisa decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Por exemplo, eu vou exemplificar algumas decisões que eu andei vendo. O Tribunal de Justiça aceitou uma redução de 50% nos aluguéis nas casas de shows. Tá. Casa de show, então, paga metade só. Né? Em Santos e em Campinas, houve reconhecimento da possibilidade de suspender o pagamento do aluguel. Nossa. Em Santos, suspensão temporária, mas suspensão. Né? Sempre se utilizando a história da onerosidade excessiva, o Thomas, que é uma faca de dois gumes, porque, se você pensar bem, onerosidade excessiva por causa da pandemia, o devedor ficou em situação difícil. Tudo bem, mas pense bem, o credor que vai deixar de receber, ele também vai ser devedor de outra coisa e ele também vai ficar em situação difícil. É uma cadeia, na verdade, né, professor? É uma roda, né? Exatamente, é uma cadeia. Então, não adianta uma visão excessivamente protecionista do devedor, porque o credor também vai ser devedor em outra relação jurídica. Né? Então, é preciso se tomar muito cuidado, porque é lógico que os juízes ficam pressionados. Né? Houve um caso no Paraná, por exemplo, foi em março deste ano, que não se permitiu a ação de despejo. Sabe por quê? Não se permitiu. Com o seguinte argumento: se efetuasse o despejo por falta de pagamento, pelo inadimplemento contratual, haveria uma impossibilidade de se fazer o isolamento social. Nossa. Veja, o isolamento social, então, Thomas, serviu como base para isso. Né? Professor, eu vi uma jurisprudência no TJ de um grande supermercado aqui em São Paulo, que tem um aluguel aí altíssimo, num bairro bem chique em São Paulo. Eles entraram pedindo aí diminuição no valor do aluguel. Aí foi para o TJ São Paulo, eles disseram não, as partes têm que sentar e as partes têm que negociar. Bom, pois é, você vê, isso é o recomendável mesmo. O ideal era que se tentasse um acordo, diz, olha, eu vou pagar só metade, por exemplo, né? Eu vou pagar só metade até que o meu estabelecimento esteja 100% funcionando novamente. Sim. Isso é facilmente objeto de um acordo. Até porque, Thomas, é uma questão de bom senso isso, né? Todo mundo está enfrentando essa dificuldade. Então, acho que o TJ fez bem de dizer, olha, tem que primeiro tentar um acordo, depois vem aqui jogar o problema no nosso colo para ver como é que nós vamos resolver o problema, né? Bom, enfim, o fato é que esta lei, este projeto de lei, né, que você perguntou quanto tempo o Senado vai levar, e eu, claro, não sei responder quanto tempo ele vai levar, mas eu espero que ele demore o mínimo possível. O mínimo possível. E se depois tiver alguma coisa não funcionando bem, bom, se conserta, né? Sabe qual é o argumento mais forte contrário a este projeto se tornar lei, que eu, pelo menos, pude ouvir de alguns especialistas da área, que é o seguinte, eles dizem, se o Poder Judiciário
já está sobrecarregado. Se está se procurando evitar o apagão desse poder. Por que há necessidade, e realmente essa necessidade está prevista nos artigos que tratam dessa negociação preventiva, por que se coloca o juiz intervindo necessariamente, seja para homologar essa negociação que vai ser feita, seja para verificar os 30%, se houve mesmo a redução do faturamento em 30%. Então, alega-se, não sem alguma razão, que jogar isto para o judiciário é dar com umas mãos e tirar com a outra, né? Sim. Quer dizer, você quer incrementar a negociação. Muito bom. Mas vai dificultar também, né? Entendeu? Quer dizer, tudo bem, você está dando um tiro no problema da falência, de aumentar o pedido de falência, você está estimulando a recuperação extrajudicial, principalmente a extrajudicial, porque o projeto 1397 procura dar ênfase à recuperação extrajudicial e menos a judicial, mas, de qualquer maneira, você estaria fechando uma porteira do lado, mas estaria abrindo outra porteira, porque você vai obrigar o magistrado e, sem dúvida nenhuma, o número vai ser muito grande, Thomas. Sim. Há previsões aí de pelo menos 5 mil pedidos de recuperação judicial agora até o fim do ano, sabe? Então, e a gente só tem, na verdade, professor Newton, aqui no TJ, 2 varas especializadas, né? Quer dizer, vai sobrecarregar essas varas que são varas especializadas também. 3 agora, né? Já tem 3. Então. Mas vai sobrecarregá-las, claro. Vai sobrecarregá-las. Bom, mas seja como for, eu acho o seguinte, a gente tem que escolher qual é. Eu, como magistrado, frequentemente, eu tenho que dar uma decisão em que eu fico entre a cruz e a espada, como se costuma dizer, né? Ou seja, nenhuma das ações que eu... nenhuma é boa. Eu tenho que, então, fazer qual o raciocínio? Onde que eu vou causar o mal menor? Sim. Onde eu vou causar o mal menor? Eu tenho que dar a decisão para causar o mal menor. Então, eu passaria essa discussão para o projeto que está no Senado. Bom, o que é melhor? A gente gastar mais tempo para tentar aperfeiçoar 1 ou 2 ou 3 institutos que estão previstos no PL, tá? Ou é melhor a gente aprovar imediatamente, porque cada dia que passa vai se tornando mais dramática a situação e muitas das medidas que o próprio PL recomenda acabam se tornando ineficazes, né? Então, minha opinião, se eu tivesse que conversar com algum senador, dizer, o que o senhor acha, professor? Não, eu acho que tem que aprovar o mais rápido possível. É matéria de urgência, né, professor? É matéria de urgência. Matéria de total urgência. De total urgência. E assim como, pelo menos, o PL 1791, que se transformou na lei que nós discutimos, né? Eu gostaria ainda, se houver tempo, Thomas... A gente tem 10 minutos, professor, mais 10 minutos para a gente fechar. E também, professor, aproveitar e resumir os pontos principais, né, da Lei 10.010 e, resumidamente, o que você achar que é mais importante. Então eu vou te falar outra coisa que eu acho muito importante, né? Até porque você que é um estudioso
da proteção de dados pessoais, não só no Brasil, como na China, não é? Eu sei da sua enorme preocupação com esse tema, não é? Veja, há um artigo da Lei 14.010, que é o artigo 20, que diz assim: o caput do artigo 65 da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 1A. E aí, no artigo 65, 1A, está dito aqui: dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Thomas, uma das coisas que eu diria mais controvertidas hoje é a questão da vigência dessa lei que nós tanto apreciamos, né? A Lei 13.709, que muito tardiamente trouxe a questão da proteção de dados pessoais. Eu já comentei isso com você numa outra palestra que o Ibrachina fez, e que eu lembrava, olha, essa lei, alguns empresários estão um pouco assustados com ela, mas nós temos que preparar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que artigos que se refiram a multas sejam aplicados em último caso. Nós não temos que estar preocupados com aplicar multa em empresário. Isso é a última coisa que devia passar pela cabeça da gente, né? Não só pela minha cabeça, pela sua cabeça e pela cabeça da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, claro, mas por toda a sociedade brasileira. Por quê? Essa lei é importante. Sim, o Brasil perde dinheiro por não ter uma lei vigendo em matéria de proteção de dados. O Uruguai tem hoje o reconhecimento da União Europeia de que ele protege os dados da mesma maneira que a Europa protege. Portanto, ele tem esse reconhecimento. Idem no que se refere à Argentina. Sim. A Argentina também tem esse reconhecimento. Então, nós não podemos nos atrasar mais em colocar em vigor esta lei. Mas houve um movimento muito grande para que fosse adiada. E já foi adiada uma vez. Hoje você tem uma situação, Thomas, que é curioso, porque você tem um pedaço na 14.010, você tem um pedaço na 13.709 com a nova redação que foi dada pela lei de julho do ano passado. Houve até um equívoco, né, na redação, porque diz assim, artigo 65, esta lei entra em vigor. Aí veio, inciso 1º, dia 28 de dezembro de 2018. Como é que pode 2018? 2018 já ficou para trás. Ficou para trás. Houve um erro. Mas uma parte dessa lei diz, em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos. Olha, fazendo um resumo grosseiro, eu teria que te dizer o seguinte, a Lei 13.709, a Lei de Proteção de Dados, e é por isso que eu digo, teve uma coisa de bom nessa 14.010. Ela ratificou que os artigos que tratam da punição do empresário, os artigos 52 a 54, esses só vão entrar em vigor no dia 1º de agosto do ano que vem. Tá. De 2021. 2021. Tá? 2021. Sim. Que foi a ideia que eu sempre defendi. A última coisa que nós temos que nos preocupar, a última coisa que, se é para retardar a vigência da lei, tem que retardar essa parte de multa. Né? E isto, fico muito feliz de a lei ter estabelecido. Agora, veja, já os artigos, primeiro, até o artigo 51, mais o 55
E mais os 59 até o fim, até os 65, entrarão em vigor no dia 3 de maio de 2021. 3 de maio de 2021. Isso, para mim, também não há a menor dúvida. Agora, os artigos 55A a 55B está uma situação que, infelizmente, a Lei 14.010 podia ter resolvido. Foi aquele 28 de 12 de 2018 que saiu por equívoco. Tudo indica, Thomas, que o legislador quis dizer 28 de 12 de 2020. 28 de 12 de 2020. É a interpretação que eu faço conjugada de todos os diplomas que trataram desse problema da vigência, né? É que quando veio a lei que deu nova redação a 13.709, foi a lei 13.853, ela pôs isso que eu li para você. Olha só, esta lei entra em vigor, inciso 1º, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, e aí vai até o 55L e 58A e 58B. Quer dizer, veja você que nós demoramos tanto para ter uma lei de proteção de dados e agora, até para pôr em prática, lei, né, professor? Olha, você precisa de um especialista aqui na área para essa afirmação. Né? Eu dei uma aula esta semana na Politécnica e um aluno meu, advogado, me falou: professor, mas como é que eu faço para explicar isso para o meu cliente? Eu disse para ele: olha, você explica para o seu cliente o seguinte, que a lei não está em vigor, que a parte de multa, que é a que deve estar mais preocupando, vai entrar em vigor só em agosto de 2021. Sim. E que quase todo o resto vai entrar em vigor em maio de 2021. Maio do ano que vem. Sim. Apenas os 55A, B, C, D e tal. E o 58A e o 58B, mas que estão mais relacionados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ele não tem que se preocupar muito com isso, porque não está tratando de obrigação específica que tenha que ser tomada. Tudo isso está no começo da lei, né? Tudo indica que isso ainda vai ser corrigido e vai ser jogado ou para 2020 ou para 2021. Né? Essa data que, por engano, saiu 28 de 12 de 2018. Né? Então, mas é uma situação indesejável, né, Thomas? Era bom que não tivesse ocorrido tudo isso, mas infelizmente ocorreu, temos que lidar, mas pelo menos o lado bom. A questão punitiva, que deve ser a última preocupação dessa agência que vai ser criada, essa agência tem que ter um papel fundamental, educacional, normativo, no sentido de explicar, né? Conscientizar também, professor. Não é? Então, você precisa ter o consentimento prévio, expresso, inequívoco. Bom, muito bem. Quanto a isso, embora haja uma antinomia entre a norma do Marco Civil da Internet e a norma da LGPD, esse assunto se resolve. Agora, o que não pode deixar de ser feito é normatizar certos conceitos. Por exemplo, legítimo interesse. Sim. O que é legítimo interesse? Quando que uma empresa tem o legítimo interesse,
não é? Vende um tênis para você, mas coloca um dispositivo no seu tênis para ver quanto você corre por semana. Bom, mas por que isso aí? Isso está ofendendo minha intimidade, meus dados pessoais, vão ficar sabendo o quê? Quanto eu ando, quanto eu corro por uma semana, não é? Bom, mas aí esse vendedor pode dizer, escuta, eu preciso saber quanto você corre por semana porque eu organizo maratonas. Se você corre acima de tantos quilômetros, eu vou te mandar todas as corridas de maratona que eu vou estar organizando. Agora, se você corre 2 vezes por semana 2 quilômetros, eu vou te mandar só corridinha curta aí para ver se te interessa ou não. Enfim, eu estou bolando um exemplo só para mostrar, Thomas, a dificuldade que os empresários vão ter, claro, de dizer quando é que eu tenho legítimo interesse de pedir certos dados, né? Não, e professor, se você olhar bem, professor, a LGBD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser o fio condutor, na verdade, porque as empresas vão ter que se autorregular, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E uma outra coisa que eu falei para esse meu aluno falar para o empresário, cliente dele, é o seguinte, eu já vi esse filme. Na década de 90, antes de entrar em vigor o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor só no dia 11 de março de 1990, né? 91. Não, a lei é de 90, tá. Mas entrou em vigor 6 meses depois. Tá. Né? Então entrou em vigor aí. Muitos falavam, não, mas isso vai aumentar o custo e vai acabar repercutindo no preço dos produtos, então nós temos que aumentar o preço do produto para poder cobrir essas exigências do código. E muitos, né, lobbies fortíssimos trabalharam contra o Código de Defesa do Consumidor. O jornal O Estado de São Paulo chegou a fazer um editorial em que ele falava que criava-se uma teratologia jurídica pelo código, porque o código previa um microsistema. A inversão do ônus da prova. Né? Como há uma tradição secular há séculos que vigora o princípio de que quem alega alguma coisa é que tem que provar. Sim. Como é que esse código cria, lá no artigo 6º, inciso 8º, se não me falha a memória, a inversão do ônus, né? Do ônus da prova. Né? Ô, Thomas, na verdade, o Herman Benjamin, hoje ministro do STJ, num dos artigos dele, ele fala, olha, eu tive que colocar a critério do juiz, né, para poder passar no Congresso. E isto que já era comum na comunidade europeia. Sim. Na União Europeia já era ex lege isso daí, a inversão do ônus da prova, quando houvesse uma hipossuficiência, seja técnica, seja econômica, seja jurídica, do consumidor. Né? Bom, o que aconteceu? Depois a jurisprudência aceitou isso, inverteu o ônus da prova várias vezes. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor serviu para mostrar os bons empresários. Quem cumpre o Código de Defesa do Consumidor é bom empresário, não é? E muitos maus empresários caíram fora do mercado. Sim. Não, eu acho que tem 30 anos, né, de código, né, professor? O Código do Consumidor está testado, e está aí, né? Agora, essa lei 14.010 só mexe na não aplicação do artigo 49, mas nesse caso de medicamento e caso de produto perecível.
É claro que vai poder surgir dúvidas, viu, o Thomas? Eu fico pensando, por exemplo, eu com meus botões aqui, fico pensando, você encomenda uma pizza. Tá, Você vamos... encomenda uma para comer. Aí, já aconteceu aqui para mim, né? Aí o sujeito, o lambreteiro lá, o motoqueiro, na hora que sobe uma ruazinha que tem aqui, ele deixa a pizza virar toda, né? Então a pizza chega para mim, em vez de bonitinha, redondinha, tal, parece uma paçoca. Parece uma como é que chama aquela pizza que a gente dobra? É calzone, né? Calzone. Eu falei uma vez, escuta, mas eu pedi uma pizza, não pedi um calzone, porque virou tudo, né? Então, aqui, isto pode dar dúvida. Dizer o seguinte, bom, está proibido o exercício do direito de arrependimento num caso desse que você pediu comida e aí você se arrepende. Bom, aí é aquela coisa, né? Precisa haver bom senso. Se a pizza chegou fria, porque o sujeito entregou várias pizzas em outros lugares, meu Deus, você não vai querer exercer o direito de arrependimento só porque a pizza chegou fria. Esquenta de novo ela no micro, Sim. Faz qualquer negócio, põe num fornelo se o micro torna a massa ruim, né? Agora, é claro que se a pizza chegou completamente desmontada, aí é diferente. Aí não se trata de invocar o artigo 49. Não é que você está arrependido de ter pedido a pizza. Você continua com fome e quer comer a pizza. Mas você não quer comer aquela salada russa em que se tornou a pizza. Bom, aí é problema de defeito. Sim, aí é problema de vício. Sim. Não é? Dizer, não, olha, não é questão aqui do artigo 49, não. Eu não estou arrependido de ter pedido a pizza. Eu continuo com a minha pizza, mas me traga uma inteira. Em situação boa. Boa. Professor Nilton, deixa eu só interromper, a gente está com 8h10. Vamos abrir para o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, você quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta para o nosso palestrante de hoje? Espera aí, acho que o Felipe, se você puder autorizar isso, microfone. Pode falar, doutor Joaquim. Professor Nilton De Luca, meu amigo, Dr. Thomas Ló, também meu amigo, eu ouvi atentamente o debate de vocês, a riqueza de pormenores do Nilton sobre a famosa lei de falência concordata que eu tanto advoguei lá no Banco do Brasil nessa lei. Eu diria para vocês, viu, professor Nilton, só sendo um pouco ousado, eu acho que esse governo, infelizmente, ele teve ausente no combate à pandemia e teve ausente também numa outra frente que é importantíssima, de socorro, um projeto legislativo que seja transitório, de socorro às grandes empresas e, principalmente, à micro e pequena empresa. Vai desaparecer do mapa. Ela vai simplesmente desaparecer. Sem falar que a proteção ao trabalhador foi pífia, foi muito pequena. Então, eu acho que essa legislação que nós estamos analisando, ela é uma ponta nesse iceberg todo que mereceria do legislador ordinário, e claro que também a iniciativa do executivo, uma proteção muito maior à grande empresa, à pequena e à microempresa, não tenha dúvida disso. O trabalhador também, você percebe que nos países da Europa mais avançados, esse guarda-chuva, vamos assim dizer, do bem-estar social, ele foi muito abrangente. O Estado teve presente nessa proteção, tanto ao trabalhador quanto ao empresário, seja lá o grande empresário ou o pequeno empresário. Nós não vamos aqui ter uma hipocrisia de achar que o grande empresário não merece proteção, também merece proteção. A gente pega um segmento de turismo e segmento das empresas aéreas, estão praticamente falidas, todas. E sem falar naquele episódio grotesco do ministro Guedes, dizendo que dar dinheiro para pequena e microempresa é jogar dinheiro fora. Nós temos que salvar as grandes empresas.
Nós não temos que salvar as grandes nem as pequenas. Nós tínhamos que ter um guarda-chuva bem concatenado, um arcabouço legislativo bem concatenado para socorrer essas empresas, seja ela grande, pequena ou média. E também o trabalhador. Então, eu acho que valeu, eu acho que essa discussão sobre essa legislação, ela é um avanço, já é alguma coisa, mas eu só queria fazer a intervenção para dizer a timidez desse procedimento legislativo no socorro de pessoas físicas e jurídicas que estavam pedindo uma proteção muito maior que essa, né? É muito tímida essa proteção. Se nós colocarmos isso num direito comparado com os Estados Unidos e com a Europa, é um pingo na água, entendeu? Então, essa crítica que eu faço, muito mais para elogiar o trabalho de vocês, do Thomas e do professor Nilton, que a gente já conhece, um trabalho maravilhoso de discussão em torno de uma lei que é importante também nesse momento. Fico por aqui. Felipe, tem alguma outra pergunta, alguma indagação do nosso público? Boa noite, Thomas. Não, mas pode falar, doutor Newton. Não, é que antes de passar para as outras perguntas, eu gostaria de comentar o que o doutor Joaquim mencionou. Fique à vontade, doutor Newton. Bom, então, veja, meu querido Thomas, querido Joaquim, observação, ou as observações que eu faria sobre isso seriam as seguintes. O governo brasileiro tomou algumas medidas. Eu teria dificuldade em analisar se foram pífias ou não, né? Houve esse socorro aí para o trabalhador, aqueles R$600. O que eu noto é que países como a Alemanha, como os Estados Unidos, eles tiveram recursos aí, abriram a porteira para Deus e o mundo, mas bilhões, trilhões, num caso foi trilhões. O que eu não conheço a chave do cofre, né? Quem tem a chave do cofre é o ministro Guedes, né? Eu não sei realmente quais são os recursos de que dispõe o Tesouro Nacional para fazer esse socorro maior. Eu acho, Joaquim, que, de certa maneira, o Legislativo tem mais culpa, porque, por exemplo, eu sempre critiquei a falácia da proteção que se dá à pequena empresa, à microempresa, à pequena empresa, né? As EPPs, as empresas de pequeno porte também. Agora você vê, está lá no Senado, faz tempo que tem um projeto de lei lá exatamente para dar socorro às pequenas e médias, né? E microempresas. Então, aí, a culpa não seria só do Poder Executivo. O Poder Executivo editou uma medida provisória que foi para salvar as companhias aéreas, né? Não sei se você viu, foi dado um prazo de um ano, para que as companhias aéreas, se não puderem adimplir o contrato, né, de transporte, devolver o dinheiro para os consumidores. Isto daí está outra confusão, viu, Thomas? Porque o que tem de gente ingressando no Poder Judiciário, e até já com discussão sobre a competência, quem era o juiz competente, aí entra conflito de competência e vai sobrecarregar mais ainda o judiciário, e quando, na verdade, está havendo precipitação. Podia se fazer acordo. E outra coisa, houve a medida provisória dando um ano de prazo para devolver o dinheiro para os consumidores. Então, Joaquim, essa questão é muito difícil, né? Eu acho que o governo fez bem de aprovar a 14.010.
até onde ele participou da 1397, agora o problema a bola está com o Senado, né? Que foi uma das perguntas que o Thomas me fez. A Câmara demorou, mas aprovou. Agora foi para o Senado. Cabe ao Senado agora impulsionar isso, porque senão essa lei não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É verdade. Então, vamos ver, né? O que a gente pode fazer? É cruzar os dedos para que o dano para as empresas, para a sociedade brasileira, seja o menor possível, né? Espero que esteja se fazendo o máximo. Talvez esse máximo esteja sendo pouco. Seguramente está sendo pouco, né? Agora... Professor Newton, pode fazer suas considerações finais, professor Newton, para a gente encerrar a live também, por favor. Bom, minhas considerações finais seriam apenas no sentido de reforçar os meus agradecimentos pela iniciativa. É sempre um prazer muito grande estar participando dos eventos promovidos pelo Ibrachina. Desejar ardentemente que nós consigamos superar essa fase sombria que nós estamos vivendo, recomendar, assim como já fazem muitos doutrinadores, como o próprio Poder Judiciário está fazendo, que não se precipitem em discussões judiciais, e sim tentem dialogar, tentem negociar mais. O Brasil precisa desenvolver uma cultura de conciliação. Até hoje eu vou completar, já estou perto dos 50 anos de USP. Não é? O que as faculdades de Direito ensinam? Ensinam ao bacharel como ele faz para brigar, como ele faz para lutar em juízo. Né? Eu acho que essa cultura tem de ficar para trás. Nós temos que desenvolver uma cultura mais voltada à conciliação, mais voltada à mediação e não tanto à belicosidade. Não é? Eu espero que o país desenvolva um pouco mais essa cultura antibelicosa. Obrigado, professor Newton. Obrigado, doutor Joaquim. Bom, é uma honra tê-los aqui conosco hoje nessa live, mais uma live do Ibrachina. Bom, grande abraço, então, para todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael. A Ana está aí também. Estou vendo a Ana, a minha esposa. Doutor Sóstenes, um grande abraço. Tchau, professor Newton. Tchau, doutor Joaquim. Tchau, Thomas. Tchau, um grande abraço. Tchau, boa noite. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, Felipe. Um grande abraço, Joaquim. Um grande abraço para você, Thomas. Obrigado, doutor.